Sabe aquele trabalho bem minucioso, bem detalhista que você está precisando recomeçar, refazer e você não consegue achar força e energia para isso? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como usar o 8 de ouros para ativar essa energia. Bem-vindos! Meu nome é Elisa Galba, caso você chegou agora de paraquedas no canal. Aqui é o canal Tarô Descomplicado, nós somos especialistas em tarô, a gente gosta de falar de tarô, então se você tem um coleguinha que gosta de tarô também, que gosta de aprender tarô, manda esse vídeo para ele, compartilha, ativa o sino, se inscreve, comenta, conta aqui qual é a sua demanda que eu encontro o arcano que você precisa, tá? Tô com dificuldade de tal coisa, tô precisando de ajuda em tal problema. Eu encontro o arcano necessário para você fazer um ritual, para você vibrar a energia para atingir o seu objetivo, ok? Então, para isso, também me segue lá no Instagram, tem conteúdo todo dia, os links para me achar estão aqui. E caso você queira uma consulta, os links estão aqui também, tá? Lembrando que aqui a gente fala de tarô, a gente tem curso, workshop, tá tudo por aqui embaixo também. Mas vamos ao que interessa, porque vocês estão querendo saber como que faz, como usar o tarô para movimentar, mudar situações do seu cotidiano. Veja bem, sabe quando a gente tem aquele projeto, aquele trabalho? Eu só não queria que o trabalho, quando eu for usar essa palavra trabalho, ela tivesse muito associada a emprego. Emprego, labor, carteira assinada. Trabalho, às vezes, é um trabalho de um projeto. Vamos trocar trabalho por projeto. Projeto de redecorar o quarto. Um projeto de juntar dinheiro para comprar uma casa. Projeto de elaborar uma viagem. É um trabalho, você está trabalhando em cima de uma ideia. Sabe quando a gente está trabalhando em cima de uma ideia e ela se perde no caminho por outros motivos, por outros problemas? Por exemplo, a gente está lidando com uma questão de... A gente está juntando dinheiro para viajar e roubam o teu carro, está juntando dinheiro para viajar e você está precisando gastar um dinheiro numa questão de saúde. Aparece uma demanda mais emergencial no meio do caminho e você acaba se desvirtuando do seu projeto. Passa um tempo, a poeira já baixou e você quer retomar aquilo, pegar aquilo de volta, mas você fica empurrando com a barriga, você fica deixando pra lá, gente, aqui tá lá na gaveta uma ideia que fica só na ideia, que eu nunca consigo arrumar disposição pra mexer naquilo. É nesse momento que você precisa desse moço aqui, ó, do 8 de ouros. Por quê? Porque esse aqui é um arcano de recomeço, de recomeçar alguma coisa, refazer. Só que quando você vai refazer com 8 de ouros, você vai refazer com experiência, com habilidade, com uma outra visão mais madura daquele assunto. Então, por exemplo, se antes eu queria fazer uma viagem para Miami para ir fazer compras, né? Passa um tempo, passa 1 ano, 2 anos, eu já estou querendo fazer a mesma viagem para ir para Miami, para fazer compras, mas eu quero também aproveitar uma oportunidade para fazer um curso intensivo de inglês. Então, é quando você reelabora esse projeto de maneira mais madura, mais consistente, usando um repertório de aprendizado, porque o 8 de ouros ele puxa para você o aprendizado, ele exige de você que você coloque a sua experiência de vida para lidar com aquilo. Então é assim, já não temos amadorismo no 8 de ouros. No 8 de ouros a gente tem uma expertise, a gente tem já um requinte de atitude. Então, é aquele momento em que você deve tomar decisões mais maduras, mas sempre sustentada na experiência, sempre calcada no aprendizado, muito madura, ok? Então, é quando você pega aquele projeto de comprar um imóvel, fazer uma faculdade, de casar, e você bota em cima da mesa e diz, deixa eu pensar melhor sobre isso, porque agora eu já sei coisas que na época eu não sabia. Eu sei coisas agora que na época eu era incapaz de ter essas informações. E daí você dá mais consistência ao seu projeto.
Então é um arcano de experiência, que ele vai puxar por experiência, porque às vezes a gente vê pessoas que têm experiência de vida e não usam por preguiça, tá? Então é um arcano de experiência, mas também é um arcano do replanejamento. Vamos planejar de novo, vamos recomeçar do zero. Se entornou o caldo em algum momento, a gente tem que voltar ao ponto zero e fazer de volta. Dá certo. Se é nesse estado que está o seu projeto, dá certo. Quando a gente está falando de projeto, está falando também de relacionamentos, tá? E ok, às vezes a gente está namorando, casado e chega num ponto em que a coisa entorta, sabe? O caldo entorna e a coisa está meio amarga. Vamos recomeçar, fazer o recontrato, vamos conversar novamente e começar essa relação do zero, mas vamos começar essa relação do zero agora sabendo que eu já sei tuas manias, você já sabe minhas manias, e vamos recontratar, renegociar. Então a gente é casado, só que eu não aguento, eu já aprendi, a minha experiência viu que não aguenta dormir do teu lado porque você tem um ronco muito alto. Vamos dormir em quartos separados. Você recontrata, você reelabora o formato das coisas. Então, aqui a gente está lidando com um replanejamento para a execução de algo que vai ficar muito mais bem feito, tá? Quando você dá uma melhoria, um requinte, uma lapidação em alguma coisa. Também é um arcano que você pode usar para TDAH, tá? Ou só para hiperatividade. Por quê? Porque é quando você não consegue, apesar do TDAH ter o hiperfoco, e esse é um arcano para o hiperfoco, quando você está naquela fase em que você se dispersa, que você se espalha, tá? Hiperatividade, por exemplo, sabe? Déficit de atenção, por exemplo, aquela coisa de se perder, de ficar em múltiplas tarefas e não conseguir terminar nada, tá? Se o seu caso é esse é um arcano que você tem que vibrar, porque ele é foco concentrado. O 8 de ouros é foco concentrado, tipo, é aqui que eu vou, é pra cá que eu vou. Pode estar caindo uma bomba do meu lado, é aqui que eu vou. É quando você precisa desenvolver um foco e objetivo único, determinado. Também ajuda, por exemplo, quando você está fazendo regime. Você está fazendo regime, mas você tá na praia no meio da galera. E a galera tá na cerveja, tá no churrasco, tá no bolo, no pastel. E você ali, né? Cheio de tentações. E você precisa ser firme no seu propósito. O 8 de ouros vai te ajudar nesse contexto. Ele te ajuda a direcionar o seu objetivo. Também é um arcano muito bom para quando você precisa se especializar em algo. Então, assim, não, você sabe matemática, você sabe física quântica, você sabe tocar piano, você sabe pular de paraquedas, ok. Mas no que você é especialista? No que você é impecavelmente fera? Quando você precisa se tornar especialista em algo. Este 8 de ouros é um arcano que te ajuda nesse sentido. Por quê? Porque quando você está fazendo uma especialização ou quando você quer se dedicar a fazer um curso onde você fique um pouco mais requintado naquele conhecimento, é aqui que você tem que vir. Porque esse é um arcano de maturidade, quando você já está maturando ou já amadureceu um conhecimento, onde você vai trazer uma experiência. Então, ainda que você vá aprender uma coisa nova, você vai trazer uma experiência para ela. Ainda que não esteja de acordo, não seja da linha, aquilo que você traz de experiência te dá um estofo, te dá uma visão mais crítica e visão crítica é desse arcano, por quê? Porque esse é um arcano que ele do aprimoramento das coisas, quando ele requinta as coisas, e para ser requintado alguma coisa, você tem que ter uma visão crítica para tirar
as arestas erradas da história. Então, essa visão crítica de algo, e não crítica do julgamento, que é ou da justiça, que é de sentar a lenha, não, é o crítico tipo, deixa eu arrumar aqui, deixa eu ajustar aqui, ainda não ficou bom, ainda não ficou perfeito, quando você vai lapidando. Por isso que esse é um arcano da ouriversaria. Por quê? Não é... Apesar de ouriversaria e artesanato, tá? Apesar de ter essa palavra artesanato, que remete a uma coisa muito rudimentar ou muito artesanal, não sei como dizer isso de outro jeito, não significa que é amador, porque tudo que não existe no 8 de ouros é amadorismo. É um arcano de experiência. Então, quando a gente está ouvindo a palavra artesanato nos livros, a gente está falando de alguém que está fazendo alguma coisa com muita destreza, com muito cuidado, com muita delicadeza. Não é feito em série, não é feito em linha de produção, não é feito a larga escala, não. É uma coisa feita com especialização. É como se fizesse uma roupa só para você. Você não compra aquela roupa que está pendurada numa arara de loja. Alguém que vai medir especialmente o seu número. Esse aspecto é quando você precisa ter um cuidado bem delicado sobre alguma coisa. Então, por exemplo, você está lidando com um contrato que você sabe que precisa de muita atenção, foco, tá? Muita experiência e maturidade para encontrar as cláusulas que podem precisar de ajuste, sabe? Ou melhor falando, é quando você precisa ter um olho clínico sobre algum assunto. Então, esse trabalho meticuloso, ele é muito necessário quando a gente precisa... quando a gente não está num cenário ou em grupos de pessoas onde a gente pode confiar no outro, a gente só pode confiar em nós mesmos, então a gente não pode comer bola. Esse é um arcano que ajuda nisso. Como eu disse que ele é um arcano de especialização, que é um arcano que vai dar um requinte no conhecimento, ele te dá um ganho de notoriedade. Então, ele faz com que você fique mais relevante naquele assunto. Então, você quer ser mais importante num assunto, você quer ser o aluno de maior destaque, você quer ser o profissional que entrega com mais cuidado, você quer ser aquele que todos falam que é muito meticuloso. É esse arcano que você vai ter que botar no seu altar para vibrar e na sua mente para você focar, tá? Esse também é um arcano que ele ajuda você a superar a procrastinação. Por quê? Porque se esse projeto ficou perdido no passado, é porque você tá enrolando para meter a mão nele. Então, quando a gente tá assim, a gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas a gente, amanhã eu faço, depois eu vejo, agora não dá. É esse arcano que você tem que puxar, porque ele te ajuda a sair desse lugar da mesmice, tá? Outra coisa que é importante, onde ele te ajuda bem, mas bem mesmo, é para encontrar soluções quando a gente já achava que aquela situação, aquele projeto, aquela ideia estava perdida. Então, às vezes a gente tem uma ideia e a gente diz, isso aí não vai dar certo, e a gente larga ela para trás, tá? Quando você precisa, deixa eu ver se eu consigo tirar um coelho da cartola. Mas não no sentido mágico de inventar alguma coisa, mas no sentido de revisar, olhar, ter um olhar crítico e encontrar saídas para aquela situação. O 8 de ouros vai te ajudar. Feito? Me conta aqui quais são as necessidades que você tem. Este é um vídeo que eu fiz já diante de uma demanda. Uma pessoa escreveu aqui nos comentários o que ela estava precisando. Ela disse assim, ó, eu tenho um problema de que eu me disperso demais, que eu perco, eu começo alguma coisa e me perco. Eu preciso de foco e atenção. É com esse aqui que a pessoa vai resolver os seus problemas. Você tem uma dificuldade? Bota aqui que eu encontro a solução. Feito? Um beijo para vocês e tchau.